Agora, nessa nossa quinta aula de agentes, do curso de agente de investigação confidencial e reservada do SEDAIC Piauí Brasil, isso aqui, nós passaremos a tratar da criminologia. Conceitua-se a criminologia como sendo o conjunto de conhecimentos a respeito do crime, da criminalidade e suas causas, da vítima, do controle social do criminoso, bem como da personalidade do criminoso e da maneira de ressocializá-lo. Etimologicamente, o termo deriva do latim crimino, significa crime, e do grego logos, que significa tratado ou estudo. Logos seria, portanto, o estudo do crime. Bom, a palavra criminologia foi empregada pela primeira vez em 1883. É uma ciência que estuda o fenômeno criminal, a vítima e as determinantes endogêneas que, isolada ou cumulativamente, atuam sobre a pessoa e a conduta do delinquente. E os meios labores terapêuticos ou pedagógicos de reintegrá-los ao grupamento, ou seja, meios de reintegrar ao grupamento social, ressociar aquela pessoa. A finalidade da criminologia tem como os estudos em criminologia, ou seja, ela tem como finalidade, entre outros aspectos, determinar a etiologia do crime, fazer uma análise da personalidade e conduta do criminoso, para que se possa puni-la de forma justa, que é nada mais nada menos que uma preocupação da criminologia e não do direito penal. Também para identificar as causas determinantes dos fenômenos pelo qual ocorreu o crime. A função da criminologia. A função da criminologia é reunir conhecimentos sobre o crime, o criminoso, a vítima e o controle social para compreender cientificamente o fenômeno criminal, para assim possibilitar que se possa ser prevenido e reprimido com eficiência, intervindo no delinquente. Como ciência, é uma ciência que tem por base formação na experiência da observação, nos fatos e na prática, mais do que em opiniões e argumentos, e também interdisciplinar, por ser formada pelo diálogo de uma série de ciências disciplinadas, tais como a biologia, a psicopatologia, a sociologia, política, a antropologia, o direito, a criminalística, a filosofia, dentre outros. A palavra criminologia foi empregada pela primeira vez por Paul Topinart em 1983 e aplicada internacionalmente
pelo italiano Rafael Garofalo em 1885, no qual ele publicou uma obra chamada Criminologia. Dentre as escolas que tratam da criminologia, podemos dizer que quando surgiu a criminologia, tratava de explicar a origem da delinquência, do crime, utilizando o método das ciências naturais, a etiologia, ou seja, buscava a causa do delito. Daí então pensou-se que, erradicando a causa, se eliminaria o efeito. A criminologia é dividida em escolas clássicas, em escolas positivas e escola sociológica. A escola clássica veio de Beccaria no século XVII. A escola positiva veio de Lombroso no século XIX. Já a escola sociológica surgiu no final do século XIX. Academicamente, a criminologia começa com a publicação da obra de Cesare Lombroso, chamada L'Homme Delinquent, o homem delinquente. Isso em 1876. Neste livro, em sua tese principal, ele dizia que era a do delinquente nato, que ele tratava ali em sua tese principal do delinquente nato, apenas do delinquente e não da delinquência. Com isso, Lombroso pretendia identificar o criminoso por intermédio de sua aparência física, observando-se orelha, tamanho da cabeça, ossos, cor da pele, olhos, etc. E, inclusive, de procedência espacial, ou seja, se era asiático, se era indígena, etc. O que se comprovou completamente equivocado. Foi comprovado que ele estava equivocado com essa teoria. Porém, até os dias atuais, o sistema penal vive o dilema de selecionar os suspeitos, especialmente pelos seus estigmas. Em 2004, Roberto Barcila fez uma releitura histórica do crime, apresentando a tese dos estigmas como metas e regras, na qual realizou um amplo estudo sobre os preconceitos de todas as naturezas, seja racial, da mulher, da pobreza, da religião física, etc. Da religião, da física, etc. E as influências deles no sistema penal. Isoladamente, tanto as tendências sociológicas quanto as orgânicas fracassaram. Hoje em dia fala-se no elemento biopsicossocial. Volta a tomar força os estudos de endocrinologia.
que associa a agressividade do delinquente à testosterona, ou seja, o hormônio masculino. E daí os estudos de genética, de testar, identificar no genoma humano um possível conjunto de genes de criminalidade. Ou seja, o fator biológico ou endogênio. E ainda aos que atribuem criminalidade meramente ao ambiente. É o chamado fator messológico do meio, como fruto de transtornos como a violência familiar e a falta de oportunidades. Já Lombroso é considerado o marco da história positivista em termos filosóficos. Ali nós encontramos também Augusto Conte, no qual esta escola italiana critica os da escola clássica, como Beccaria e Bentham, no que diz respeito à utilização de uma metodologia lógica dedutiva, metafísica, onde não existia a observação empírica dos fatos. As características principais desta escola mostram-se em 3 pontos: o empirismo, cientificamente observado, e a experimentação dos fatos, negação aos pensamentos dedutivos e abstratos. O criminoso, como objeto de estudo, pela importância dos estudos do criminoso, como autor do crime. A delinquência, como vista, como um mero sintoma dos instintos criminogênios do sujeito, ou seja, o gênero do crime, onde deve-se procurar trabalhar com esses instintos por forma a evitar o crime. Ele aborda o delinquente através de um caráter plurifatorial. Para ele, o indivíduo é compelido a delinquir por causas externas, as quais não consegue controlar. Assim, as penas teriam o objetivo de proteção da sociedade e de redução do delinquente. Como em outras ciências, também em criminologia, se tem tentado eliminar o conceito de causa, substituindo-se pela ideia de fato. Isso implica o reconhecimento de não apenas uma causa, mas, sobretudo, de fatores que passam a desencadear o efeito criminoso. Fatores biológicos, psíquicos e sociais. Uma das funções principais da criminologia é estabelecer uma relação estreita entre 3 disciplinas consideradas fundamentais: a psicopatologia, o direito penal e a ciência política criminal. Outra atribuição da criminologia é, por exemplo, elaborar uma série de teorias e hipóteses sobre as razões para o aumento de determinado delito. Os criminólogos se encarregam de dar esse tipo de informação a quem elabora a política criminal, os quais, por sua vez, idealizarão soluções e proporão leis. Nesta última etapa se faz
através do direito penal. E posteriormente, outra vez, mais o criminólogo avaliará o impacto produzido por esta nova lei na criminalidade. Interessam ao criminoso as causas e os motivos para o fato delituoso. Normalmente, ele procura fazer um diagnóstico do crime e uma tipologia do criminoso, assim como uma classificação do delito cometido. Essas causas e motivos abrangem desde a avaliação do entorno prévio ao crime, os antecedentes, vivências e emocionar do delinquente, até a motivação que leva o agressor a praticar paradigma ao crime. Bom, vamos ficar por aqui e numa próxima aula eu falarei, dentro do curso de Medicina Legal, sobre a cientificidade da criminologia. Espero ter colaborado com os alunos e com aqueles que já não são mais alunos, mas que queiram se reciclar, para que exerçam a sua profissão de detetive particular e confidencial, de profissional da investigação confidencial e reservada, dentro dos parâmetros da legalidade, da oficialidade e da credibilidade. Obrigado a todos e até uma próxima aula.